Bom dia. Estou aqui para, então, nós vamos tratar, nesta aula, da terça-feira, 5 de maio, vamos tratar dos métodos de estudo bíblico, o que chamamos também de didática bíblica. Ou seja, como tornar a Bíblia um meio de diálogo e de aprofundamento. Estamos aqui com o celular, vou tirar o volume do celular. Isto, agora sim, então. Como tornar a Bíblia, então, um espaço de diálogo, de aprendizagem e de aprofundamento do sentido bíblico. Lembra que nós falamos na aula passada que a exegese, que é o estudo científico da Bíblia, não pode ser vista como contrária, e nem eu diria superior à leitura popular da Bíblia. Mas uma está a serviço da outra. A exegese está a serviço da leitura popular, no sentido que leva para a leitura popular da Bíblia mais elementos que as pessoas, a partir da sua vida, da sua história, da sua realidade, podem fermentar e descobrir sentidos. E a leitura popular traz novas perguntas, novas descobertas a partir da vida, da história das pessoas, que podem fermentar a exegese, fazendo que a exegese vai procurar a Bíblia com outras perguntas, que consiga ver coisas que antes não conseguia ver. Especialmente quando se trata de pessoas oprimidas, exploradas, discriminadas. Por quê? Porque a revelação bíblica foi primeiro para essas pessoas. Lembra, no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, quando Jesus vai na sinagoga de Nazaré e pega o livro do profeta Isaías, diz que Jesus é ungido para anunciar as boas novas às pessoas pobres. Nas bem-aventuranças, as primeiras pessoas bem-aventuradas são as pobres. No caso de Mateus, algumas traduções dizem pobres de espírito, mas tem outra visão dessa tradução que seria a de espírito de pobre, de pessoa pobre, né? Então, quer dizer, este Deus bíblico é uma divindade que se manifesta em solidariedade às pessoas pobres e oprimidas em primeiro lugar. Por isso, a leitura destas pessoas é uma leitura importante para recuperar o sentido originário do texto bíblico. E a exegese, então, como disse antes, vai levar mais elementos para isto. E, então, temos aqui nesse primeiro quadro o triângulo, né? Esse triângulo que está presente em todas as formas de leitura popular da Bíblia ou estudo bíblico, né? Ou círculo bíblico, como queiram chamar. A realidade da pessoa que lê, não como indivíduo, mas como aquela pessoa que vive dentro daquela comunidade e que tem sua contribuição a dar, pessoal, né? A sua visão a partir da sua percepção pessoal. A realidade da comunidade, porque essa pessoa não está isolada, como digo, não é individual, não pode ser uma leitura individual. A leitura individual não está proibida nem nada, né? A leitura individual pode ser feita e deve ser feita, mas como uma maneira de ter familiaridade, algumas pessoas chamam de intimidade com o texto bíblico. Mas o sentido mais forte do texto bíblico será quando as pessoas consigam ver isso dentro de uma comunidade, dialogar, porque aí se estabelece o diálogo, né? Esse mutirão de diálogo que é onde Deus se manifesta, né? Por isso, disse Jesus, que onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, aí estaria ele, né? Presente no diálogo da comunidade. E a realidade da sociedade, do mundo, da casa comum, do lugar onde as pessoas se sentem, desde o mais local, né? O local mais próximo, até o planeta todo, né? Disse um ditado agora do século XXI, né? Que diz que a gente
tem que pensar global e agir local, né? Então, essa realidade tem que ser a partir do local, principalmente quando as pessoas são oprimidas e pobres, a opressão se vive naquele local, mas a partir daquela opressão, daquilo que é vivido e testemunhado naquele local, tanto do ponto de vista daquilo que causa sofrimento, quanto daquelas alegrias de descobrir o poder que se tem quando se age em comunidade, começa no local e esse pensamento tem que ir até o global para depois voltar ao local e agir, tendo claro que a ação local é uma parte da contribuição para mudar o que é global, o todo, né? Aqui a explicação tirada, né, do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, a experimentação deste método e a disseminação do conteúdo da releitura bíblica a partir da aplicação do mesmo marcaram a primeira etapa da caminhada. Isso não significa todavia que o método estagnou. Isto aqui não é um método, isso aqui são os elementos, né, que estão aí. Ao contrário, cada etapa da caminhada são descobertas novas facetas e novos ângulos, justamente porque está crescendo, a pessoa dialoga, né, e vai acrescentando elementos. E a fidelidade ao método exige permanente abertura às novidades que a luta revela, né? Foi desta maneira que a releitura integrou, por exemplo, a análise literária da Bíblia, a análise sociológica, a leitura espiritual, a leitura orante. Então, isso foi integrado, né, a partir desse diálogo. A leitura feminista, a leitura étnica, antirracista, anticolonialista, a leitura a partir do cotidiano, a leitura que leva em conta as relações interpessoais, a leitura ecológica e muitas outras leituras que vão se acrescentando neste método. Então, e os métodos de estudos bíblicos são a vivência, são vivência. Por isso, nesta aula, eu vou dar esta primeira parte da aula, que eu vou passar para vocês, e vocês vão ter que fazer um exercício, e depois vamos fazer outra transmissão, onde você vai mostrar o exercício que fizeram. Então, nós vamos construir juntos e juntas, né, um estudo bíblico. É uma aula oficina. Então, vai ter essa parte, vocês vão ver esta apresentação, fazer a sua prática, tentar fazer, né, experimentar, e depois voltamos a nos encontrar para ver o que experimentaram e que foi possível, o que faltou, né? Vamos nos capacitar. E para iniciar, sempre a espiritualidade é muito importante. A espiritualidade é um elemento que reúne as pessoas, né? Que prepara para a atenção, né? A atenção ao conteúdo bíblico, mas também prepara para o diálogo, para a abertura, né? Para o acolhimento das pessoas. E tem um canto que eu compus há muito tempo, e já cantei vários grupos que a gente fez estudo bíblico e dinâmicas semelhantes. Ele diz assim: bem-vindo e bem-vinda, que prazer, quanta alegria, porque sempre tem lugar nesta luta pela vida, porque sempre tem lugar nesta luta pela vida. Bem-vindo e bem-vinda, que prazer, quanta alegria, porque sempre tem lugar nesta luta pela vida, porque sempre tem lugar nesta luta pela vida. Quando duas ou três pessoas em seu nome estão reunidas, é Jesus que está com ela nesta luta pela vida. É Jesus que está com elas nesta luta pela vida. Seguiremos adiante, passo a passo, dia a dia. É assim que se caminha nesta luta pela vida. É assim que se caminha nesta luta pela vida. Quando duas ou três pessoas em seu nome estão reunidas, é Jesus que está com elas nesta luta pela vida. E estamos reunidos e reunidas mesmo à distância, né? Estamos reunidas aqui, neste momento, ouvindo isto e nos dispondo a fazer esta caminhada na luta pela vida. Estes são esquemas. A leitura orante, então, é um destes métodos bastante usado
principalmente comunidades religiosas, né? Se chamava Lectio Divina, né? Lectio Divina, a leitura orante, então começa com grupos monásticos e depois começa a se espalhar e se desenvolver. Primeiro fica uma leitura muito interiorizada e aí vai incorporando os elementos, né, do compromisso. Então, aqui temos um esquema que tem 10 passos diferentes. Um esquema só com 4 passos, que é menor, né? E se pode criar outros esquemas. Então, quais são a que se refere a leitura orante? A leitura orante que enfatiza a pessoa, aquela parte de cima do triângulo, né? A pessoa, ajuda a pessoa a ela se sentir sujeito do processo de revelação, primeiro do processo de apreender, né? De pegar para si a experiência da narrativa bíblica, sempre tomando cuidado, por isso que aqui a parte exegética não se perde, de que a pessoa que está dirigindo a leitura orante coloque o contexto, fale um pouco do que estavam vivendo aquelas pessoas que geraram esse texto. Ou que tipo de contexto, que tipo de realidade esse texto estava ou está testemunhando. Para que não fique uma leitura só existencialista, subjetivista ou, pior ainda, fundamentalista, né? Então, isso não está aqui. Então, nessa parte da invocação do Espírito Santo, no primeiro passo, 1 e 2, entre 1 e 2 se pode colocar isso, né? Então, invocação do Espírito Santo, o canto, é a vela, é a oração, né? Esse momento importante, onde podemos fazer isso coletivamente, mas dar um momento, na leitura orante é muito importante a questão pessoal, dar um momento para cada pessoa fazer isso também pessoalmente. E aí se pode, antes de ler, fazer uma introdução. Então, se lemos muitos textos diferentes, vai ser difícil a gente fazer a contextualização de todos eles. Então, eu recomendo que seja um texto, ou se são mais de um texto, que sejam reunidos sobre o mesmo contexto. Assim, então, a gente pode introduzir um contexto, e os textos que vamos ter na leitura orante se referem a tal e tal contexto. Isso em 5 minutos, 10 minutos, no máximo, dá para introduzir levemente, rapidamente, o contexto, a vida, porque essa pessoa depois será desafiada a encontrar esse contexto dentro do texto. Aí vem a leitura, né, onde a pessoa pode fazer isto sozinha, ou pode fazer. Eu gosto principalmente nos grupos populares, que tem pessoas que têm dificuldade de leitura, né? Não só porque não sabem ler, graças a Deus, cada vez mais gente alfabetizada, mas também porque podem ter dificuldade de entendimento do que estão lendo. Até da própria sintaxe da frase, né? Que a linguagem bíblica, da versão da Bíblia, nem sempre é a melhor desse ponto de vista. Então, faça uma leitura comunitária no grupo, cada pessoa lê um versículo, ou vários, ou uma pessoa lê, as outras acompanham, depois outra pessoa lê de novo. A ideia é que se leia 2 ou 3 vezes o texto, não uma vez só, para que justamente na segunda vez eu já tenha uma primeira noção, aprofundo mais, na terceira vez já tenho uma noção melhor e aprofundo ainda mais. Né? Pode ser que, por exemplo, a terceira vez seja somente pessoal. Né? Faço a primeira leitura, um versículo cada pessoa, depois outra pessoa lê o texto inteiro, ou menos pessoas, 2 ou 3 pessoas leem o texto inteiro, e depois, então, um momento para cada pessoa reler o texto e já anotar, como temos aí. Importante, então, é o registro. Também nem todas as pessoas conseguem escrever, então, lembrar, então, aprofundar aquilo que me chamou mais atenção, aquilo que fala mais da minha experiência de vida, do que eu passei junto com a comunidade, do que eu sou como pessoa dentro da sociedade, né? Do meu lugar de fala, do meu lugar de vida. Então, esses seriam os primeiros 2 passos. Aí, então, a pessoa é convidada a se afastar um pouco mais da outra para aprofundar, fazer um silêncio, que esse silêncio é silêncio. Se isso é difícil, porque vivemos em tempo que fazer silêncio
não é fácil, você coloca uma música ambiente e as pessoas se afastam um pouco para cada uma ficar durante alguns minutos interiorizando, deixando Deus falar, né? Dizem que quando a gente cala, Deus fala. Mas o silêncio hoje tem que ser aprendido, porque não é comum o silêncio. Então, é fazer um momento de silêncio. E aí, então, pedir que a pessoa imagine, né? Lugares, outras pessoas, né? Que tem a ver com o que ela sentiu na leitura, no contexto, na leitura e no silêncio. E ela, se puder anotar em um papel, melhor. Mas se não puder, que ela vai fazendo, construindo sua própria narrativa do texto, se colocando como parte, como participante dessa narrativa desse texto, né? Imaginando que é parte disto, né? Carlos Mesters tem uma frase muito boa que diz assim, que a leitura da Bíblia é a gente ir lá ao passado, lá onde estavam aquelas pessoas vivendo a sua fé, descobrindo Deus na caminhada da sua vida, da sua história, dar um abraço solidário naquela gente e voltar para viver a nossa realidade. Então, o ponto 4 é a parte de dar um abraço solidário naquela gente. Se imaginar como parte, levar nosso contexto para o contexto daquelas pessoas e trazer o contexto daquelas pessoas para o nosso, né? E aí, então, no ponto 5, começar a ligar isso. Bom, se é assim, então, Deus está me falando que no contexto que a gente vive, na realidade que a gente vive, a gente deveria agir, né? A parte, o sentido moral, lembra? Que falamos na aula passada. Então, deveria agir de tal maneira, deveria procurar fazer tal e tal coisa, né? Ou deveria mudar nosso pensamento, né? Em relação a isso ou aquilo, para então poder seguir aquele caminho, né? Aí temos a imagem do caminho, né? Aquele caminho que já vem sendo percorrido desde as primeiras pessoas que começaram este projeto com Deus, né? E poder continuar esse projeto até seu fim. Aí no 6, seria falar com Deus, que é um momento de oração. Então a pessoa pode orar, deve orar, né? Rezar, orar, fazer uma oração colocando tudo isso a Deus. Também pode escrever essa oração para depois compartilhar. Lembra que aqui, este que é o problema desse esquema, é que é tudo muito individual. E a gente está buscando trazer a leitura Nantes para o âmbito comunitário. Então, veja, na leitura já tinha comunidade. Aqui, essa parte, a partir do fazer, imaginar e atualizar a palavra, é tudo pessoal, cada pessoa fazendo isso, né? Se não podemos fazer uma pessoa sozinha, por questão de maturidade, então 2 pessoas, uma com a outra. Mas o ideal é cada pessoa sozinha. Também no momento de oração. Mas se vai anotando, escrevendo isto, depois pode ser compartilhado com o grupo, tá? E aí, nesse mesmo passo, no passo 7, então, se formula o compromisso. Qual, então, se lá no passo 5 eu descobri o que devia fazer, eu, como parte da comunidade, eu, como parte de uma igreja maior, eu, como parte das pessoas que querem um mundo melhor, deveria fazer isto ou aquilo. Eu conversei de novo com Deus, coloquei em diálogo, pedi que Deus me desse força. Então, qual é o compromisso que estou disposto a assumir nessa caminhada? Onde estou vendo nesse momento que seria a minha parte, a minha contribuição? E, de novo, no 8, veja, pego esse compromisso, né? E o reviso em oração. Palavra ou frase que mais me tocou, sentimento mais forte. Então, de novo, isso, então, eu estou vendo no 8 que realmente Deus está me chamando, né? E aí, o 8 é um momento importante de vocação. Não só de vocação no sentido amplo, vocação do povo de Deus, não vocação só para a vida religiosa, para o clero, seja o diaconato, o presbiterado, o episcopado, né? Não, a vocação de cada pessoa batizada de ser chamada por Deus para ser parte da construção da igreja viva, né? Da igreja de pedras vivas, né? Que fala a primeira carta de Pedro. Então, fazer essa revisão de oração de novo, daquele compromisso que eu levantei em cima. Aqui, de novo, de registrar o que foi mais importante. Então, é o momento de que eu construa a narrativa,
Mas, como eu digo, cuidado com esse momento de registrar. Por isso, eu aplico geralmente 4 passos só, diminuo, mas se é possível registrar, para depois compartilhar com a comunidade e eu poder revisar também aquilo que fui descobrindo durante a caminhada. E escolher uma frase como resumo para memorizar. Então, qual seria a minha máxima de vida, o meu propósito, aquilo que eu podia colocar na parede da minha casa, na parede da comunidade, para nos guiar no caminho que Deus está nos revelando a partir dessa leitura. Tá? Esses são 10 passos, né, de uma leitura orante. Então, lembra você, quando foram fazer o exercício, que eu vou fazer essa parte, que a gente acrescenta a comunidade. Então, no 10, a gente volta à comunidade. A comunidade está no 1 e 2 e volta no 10. Tá? Onde realmente a gente fala para a comunidade qual é o resumo e aí a gente compartilha e tenta achar, então, qual é o propósito daquela comunidade, daquele grupo. Não só o propósito de cada pessoa separadamente, mas de todas elas juntas. Né? Então, é um momento, de novo, de diálogo e assim incluímos a pessoa dentro da comunidade, a comunidade dentro da pessoa e completamos um triângulo, né? Pessoa, comunidade, realidade. Né? Então, aí podemos fazer, então, aquele triângulo que nós vimos no começo. Outra forma é o bibliodrama. Então, é o psicodrama pedagógico dos textos bíblicos. É uma forma de resumir. Né? Eu vou ler aqui o texto e vou explicando esse texto que apresenta o bibliodrama. O trabalho do psicodrama pedagógico baseia no que o grupo sabe, percebe ou sente a respeito das coisas ou do que ocorre com ele. Então, o grupo, um conjunto de pessoas, né? Tem aquela frase, né? De Comte, que não concordo muito com ele, mas tem aquela frase que diz que o todo é mais do que a soma das partes. Então, um grupo é formado pelas pessoas que fazem parte, cada uma tem sua realidade e tem o que sabe, mas em grupo sabemos mais, sabemos coisas. Uma pessoa ajuda a outra a perceber que sabe algo que sozinha não perceberia que sabe. Tá? Então, por isso, então, partimos da base que há um conhecimento, há um saber presente nesse grupo que o grupo precisa descobrir e aprofundar em cada pessoa e no grupo como um todo. A partir do que é trazido pelo grupo, inicia-se o processo de reflexão e, junto com o grupo, chega-se à conceituação desejada ao ponto comum, que é um novo conhecimento construído. Então, se abre de um jeito que as pessoas podem manifestar os conhecimentos pessoais, descobrir o conhecimento que tem como grupo, né? E então, ao descobrir, se torna um novo conhecimento, a partir do qual pode ser construir outros conhecimentos. Com toda a riqueza dessa nova construção, estimula-se produções criativas espontâneas, integrando o conhecimento ao que ocorre no momento da criação. Então, descobrimos que temos um conhecimento, e aí assim, vamos fazer o que com esse conhecimento que temos? Como esse conhecimento pode agir na nossa realidade, nos ajudar a sermos melhores pessoas, né? Então, aí, como podemos manifestar isto? Aí vem o momento de criação. Favorece a participação e expressão de sentimentos, é muito forte nessa área dos sentimentos, permite a interação, assimilação e compartilhamento das experiências na elaboração coletiva do conhecimento. Com isso, podemos ir revelando o desconhecido e o conhecido como se pela primeira vez estivéssemos vivenciando. Na verdade, esse conhecimento estava lá, a gente o trouxe, e o reconheceu, e ao reconhecer, ao momento de reconhecer o que conhecíamos, estamos conhecendo mais e gerando um novo conhecimento. Isso foi o encontro do psicodrama pedagógico, uma ferramenta de auxílio. Isso é psicodrama pedagógico. E como é com o bibliodrama, né? E também, ainda, isso aqui está já o bibliodrama, né? Com a ajuda de um facilitador do grupo, tenta internalizar um texto por meio de conversas mútuas, entrevistas, gestos, agindo e tendo em conta a sua pessoa, situação social e cultura, né? Então, veja, só que aí, então, no bibliodrama, a Bíblia se coloca como elemento comum. A Bíblia passa a ser esse elemento comum que reúne aquele grupo e, a partir do que a Bíblia propõe, se desperta, né? Se revelam
os conhecimentos pessoais e o conhecimento comunitário e o sentido desse conhecimento para a realidade que está sendo vivida. Né? Cada participante, eventualmente, encontra seu papel particular na narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica é recriada nesse novo contexto, que é o contexto daquele grupo, né? Através da dramatização. Então, é muito forte. Se faz através. A dramatização é parte deste método. Deste modo, uma relação pessoal é desenvolvida. No texto, a profundidade e relevância são descobertos para os dias de hoje. Assim, o texto ganha vida em nosso contexto. Tá? Aqui é um trabalho em grupos para apresentar a próxima aula, né? Não vamos fazer isto na mesma aula, tá? Já tivemos alguma experiência com sentido literal e espiritual da Bíblia? Como distinguimos um do outro? Qual é a importância de um do outro? Quer dizer, a gente já fez algum desses dois métodos? Já tivemos experiência com método de estudo bíblico? Quais foram os benefícios e obstáculos que se apresentam? Qual é o texto que gostaríamos de abordar, uma leitura orante, um bibliodrama, e por quê? Então, esta pergunta fica para o grupo. E temos o outro método, que é o círculo bíblico. Tá? O círculo bíblico é baseado nisso. Já o círculo bíblico é mais aquela história de contribuir para a interpretação da Bíblia. Então, o círculo bíblico tem como elemento, né? Primeiro, claro, a espiritualidade, né? Mas também, depois, então, aí se aprofunda muito mais no contexto. Veja, para o bibliodrama também. Antes de começar o bibliodrama e fazer a leitura do texto, é importante que se coloque o contexto, ou seja, o que estavam vivendo aquelas pessoas a qual aquele texto se refere. Tá? E no círculo bíblico, então, nós temos aqui no livro, o olhar no espelho da vida, né? Se chama o livrinho do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, palavra partilhada, diz assim: o objetivo dos círculos bíblicos é reunir o pessoal e criar um começo de comunidade, suscitar amor e interesse pela palavra de Deus, conseguir noções básicas de como ler a Bíblia, conseguir familiaridade com os personagens principais da Bíblia, obter um mínimo de conhecimento do plano de Deus ontem e hoje, conseguir uma linha comum de trabalho nas comunidades, conseguir uma maneira comum de interpretar a Bíblia e a vida, animar a fé, a esperança e o compromisso das pessoas que participam e perceber o alcance da fé para a vida, caminhada e luta do povo. Então, como começa o círculo bíblico? Muito parecido com os outros. O início é muito parecido com qualquer um dos métodos, né? Você faz um canto, um momento de espiritualidade, se lê o texto bíblico, ou os textos, aí cada grupo pode trabalhar um texto diferente, e se traz o contexto desse texto. A partir daí, se trabalha em grupos. Em grupos. Aqui é leitura coletiva, comunitária. Então, cada grupo, ou pega um aspecto do texto ou um texto daquele que se refere ao mesmo contexto. Tá? E vai discutir com perguntas. Quais são as perguntas que são colocadas no círculo bíblico? Não podem ser perguntas retóricas, né? Nem perguntas sobre o texto, mas perguntas que sempre levantem esse triângulo aqui. Pergunta que tem a ver com a minha realidade pessoal, dentro da vivência comunitária e com o compromisso com a sociedade. Então, pergunta assim, este texto, o que este texto diz para a tua experiência pessoal? Como esse texto vincula nossa experiência pessoal à experiência da comunidade? E como nossa comunidade, comprometida com aquilo que esse texto traz, pode contribuir para uma nova sociedade, uma sociedade que seja plena conforme o projeto de Deus revelado neste texto. As perguntas são mais ou menos por aí. E se pede que seja apresentado, pode ser como relatório escrito, que depois alguém pode ir colocando num cartaz ou num quadro maior, ou cartazes também, com compromissos, né? Ou até com dramatizações. Né? Esse é o círculo bíblico. Então, e gera esses objetivos. Né? A dinâmica, diz assim aqui neste livrinho, nadar se aprende nadando.
Então, quer dizer, o objetivo se alcança aplicando. Quer dizer, o círculo bíblico, quanto mais é aplicado, melhor a pessoa vai aprofundando e melhor a Bíblia vai se tornando um instrumento de consciência e de participação. Cada roteiro funciona como um espelho, onde a Bíblia e a vida se refletem. Então, quando fazemos essa pergunta nos grupos, a gente coloca um espelho. As pessoas se veem no espelho da Bíblia e aí vem o que enxerga lá nesse espelho e como isso nos compromete para agir na realidade. Cada roteiro focaliza um personagem mais ou menos conhecido da Bíblia. Isso depende muito do texto. Mas quando o texto tem personagens, ajuda, porque isto nos ajuda a nos identificar quem somos nós em relação a este personagem, a esta personagem que está no texto. Cada roteiro focaliza um assunto determinado da vida hoje. Então, pode ser o assunto, ou a personagem, ou as duas coisas, ou um ou outro, né? A ligação Bíblia-vida é fundamental aqui, né? É provocada e orientada por meio de perguntas, aquelas perguntas que levam em consideração este triângulo que estou mostrando para vocês agora. Cada roteiro só funciona através da participação de todos do grupo. Então, aí é muito importante que nos grupos, ou cada grupo tem uma pessoa que é animadora desse grupo e que vai, então, cuidar para que todas as pessoas participem, ou a mesma pessoa que está animando o estudo vai passar pelos grupos e ficar um pouquinho em cada grupo para ver se realmente as pessoas estão participando. Forçar um pouco sem forçar demais. Por exemplo, eu chego num grupo, o grupo está reunido lá e eu percebo que só tem duas pessoas que só falam e as outras ficam todas caladas. Então eu chego lá e digo assim, gente, as pessoas que não estão falando concordam, discordam, tem algo a acrescentar sobre isso que a nossa companheira, nossa irmã, nossa amiga aqui, ou nosso amigo está dizendo? Né? Então, eu dou a oportunidade, né, de falar. Ou se o texto, por exemplo,